Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Quem estiver me ouvindo na Rádio Gubef, na Web Rádio Gubef, é um prazer falar com vocês. Quem estiver me vendo na YouTube, seja onde for, namastê a todos, né? Eu estou aqui sempre em busca de um assunto diferente, de um assunto de interesse. E eu estou dando sequência, né? Aquela série que eu comecei de programas ligados a ouvintes. Tá? Eu recebo comentários de ouvintes, problemas de ouvintes, histórias várias. E aí isso me inspira a tocar no assunto e falar em público, né? Em vez de responder para a pessoa individualmente, que a pergunta dela vai ser a pergunta de muitos, e eu vou ter que falar 1000 vezes o que eu acho, o que eu penso. Entendeu? Tem gente que fica brava porque eu não quero, às vezes, falar no Skype, ou, entendeu? Mas as pessoas têm que entender que muitas vezes as perguntas são as mesmas. Aí eu falo assim, olha, tem um vídeo, entendeu? Nesse vídeo tem isso, é igual. Isso que você está me perguntando eu já respondi para outra pessoa em outra ocasião, né? Não tem por que eu escrever, digitar, falar, entendeu? Aquilo que eu já falei, né? Mas surgem às vezes umas coisas diferentes. Tem uma moça lá do sul, eu vou chamar ela de EE, tá? Elis Egina, o que você quiser. Mas ela é a EE, né? Ela é do sul. E eu vou manter a privacidade dela, não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer. E ela filmou um OVNI, filmou um objeto se aproximando da casa dela. Dentro da janela da casa dela, ela filmou, né? A filmagem ficou assim, ficou assim, nítida, não muito nítida, né? Porque ela filmou com câmera de celular, aquela câmerazinha de celular. Então a foto é muito pixelizada, não se vê muita coisa. Você só vê um objeto preto andando em cima da casa, indo em direção em cima da casa, né? Como se fosse uma, entendeu? Uma estrela, um ponto, né? Um objeto assim. Mas aí ela conversou com o marido dela falou assim, poxa, mas a gente tinha uma tremenda de uma câmera filmadora na sala, por que você não pegou, né? E realmente ela pensou assim, puxa, mas eu fui burra, como é que eu vacilei tanto, né? E aí eu falei para ela assim, olha, não é questão de inteligência ou de nada, é uma questão de manipulação mental, entendeu? O ET, ele sabe que você está filmando e ele não quer que você faça a melhor filmagem possível. Então ele sabe que você pode ter uma câmera lá de, sei lá, 40 megapixels, entendeu? Que filma em HD, que isso, que aquilo, né? E ele fala, e ele induz você a ser impulsivo, impulsiva no caso dela, e pegar a câmera de celular e simplesmente filmar aquilo com a câmerazinha de celular, que deu uma filmagem, assim, boa, assim, mas que poderia ser muito melhor, né? E aí ela falou assim, poxa, mas eles podem isso? Eu falei assim, eles podem isso e muito mais, né? Então o tema da manipulação mental, o que o ET pode fazer com a mente de um humano, ele pode tudo, né? O Jim Sparks, no livro dele The Keepers, né? Que é sobre Greys e reptilianos, o contato dele, né? Fala daquela coisa que eu conheço bem, que é a vontade de ir em um certo lugar sem nexo. Por exemplo, ele está dirigindo o carro e aí ele vê um parquinho abandonado no meio de uma estrada, descendo para a praia. Ele está lá nos Estados Unidos e daí de repente ele para nesse parquinho e desce, né? E lá tem uma turma de reptilianos esperando por ele para bater um papo. Eles ficam em volta dele com os hologramas com rostos humanos. No livro The Keepers ele conta isso. E aí ele fala assim, não, eu sei que esse não é seu rosto real. Ele fala assim, você não vai querer ver o nosso rosto real. Ele fala pro
pros caras, os reptilianos falam pra ele, né? Ele sente que eles não eram humanos, aquilo tava meio tremido, tava meio irreal, aqueles rostos humanos, né? Aí ele falou assim, você quer mesmo ver a nossa aparência real? Ele falou assim, quero muito. Ele falou, olha, eram uns 10 em volta dele, né? E ele falou assim, quero muito, quero muito. Ele falou assim, então tá bom. Tum, desligou. Aí ele viu uns 10 reptilianos, aqueles com aquela cara bem de dinossauro mesmo. E aí ele falou assim, bom, quem procura acha, isso que você queria ver, então você tá vendo. Diz ele que ele se controlou e aguentou a situação, né? Então tá bom, né? Eu, por exemplo, tenho exemplos de manipulação mental. 2 vezes na minha vida eu tive uma manipulação mental aqui em São Paulo. Por exemplo, que eu sinto aquela alegria estranha. Tô andando à noite, por exemplo, sinto uma alegria fora do normal, desproposital, sem motivo. Uma vez eu estava dando uma aula chata, normal, assim. Aula é aula, né? Quem está dando aula, que o aluno acha chato quem está fazendo aula, mas o professor também, ele está dando aula, e assim, para ele também é rotina, é só parte do trabalho normal, não é motivo para ficar alegríssimo, né? Você está simplesmente concentrado no seu trabalho, e de repente emerge uma euforia, como se você falasse assim, poxa, você vai ganhar quando você sair daqui, você ganhou da loteria, você vai ganhar um presente de Natal, né? Uma euforia estranha, fora de propósito, né? Aí eu acabei a aula, né? Eu estava lá na Avenida Indianópolis, numa empresa importante. E quando eu sentei para pegar o ônibus, que leva horas, né? Esse já seria um motivo muito grande para estar muito azedo. O ônibus levava muito tempo. Tinham 2 prostitutas ali paradas. Já era à noite. E elas estavam batendo papo. E eu olhei para cima do prédio, que é onde eu dei aula, e tinha um OVNI, tinha um OVNI branco que estava fazendo, começou a crescer e começou a fazer umas piruetas. E eu senti o porquê daquela euforia. Eu tive realmente um dos maiores avistamentos da minha vida. E as 2 moças ficando de lá batendo papo, falando de cliente, disso, daquilo, viradas para lá, sem perceber nada, mostrando que o ser humano realmente não olha para cima. Elas mesmas, elas sendo prostitutas, estavam olhando para o carro, para os clientes, não estavam olhando para cima, quer dizer, estava passando um disco voador em cima delas, elas não estavam percebendo. Por isso que muita gente fala assim, eu nunca vi nada, eu falo assim, você já olhou? Né? Essas 2 garotas que não estavam fazendo nada, não se bater papo, não viram nada, só estavam preocupadas com a vida delas, com os afazeres delas, o trabalho delas. Então, assim, isso foi uma vez que eu senti, por exemplo, umas 5 horas da tarde, ou seja, 2 horas antes, uma euforia que é manipulação mental, entendeu? Você recebe a mensagem telepática. Isso mostra o quanto você está conectado ao ET, né? A ponto de você, como se estivesse recebendo um telefonema, hoje eu vou te visitar. Só que a mente consciente não processa, você só processa a emoção de alegria, de medo, de que for. Outra situação de manipulação mental, né? Eu peguei o ônibus Ana Rosa, que é um ônibus terrivelmente demorado, como todos em São Paulo são chatos, para muitas destinações é meia hora, 40 minutos. A linha até foi extinta, infelizmente. E eu estava no meio passei numa praça escura, que é ali onde tem a Cinemateca Brasil, a Cinemateca ali, Largo do Senador Cardoso, na Vila Mariana, e de repente eu senti o impulso de descer. Aí eu vou descer aqui, mesma praça escura, 10 horas da noite, de um ônibus que demora, entendeu? E fiquei esperando o próximo. Aí daqui a pouco eu vejo uma bolinha assim no céu, isso já era 10 horas da noite, não pode ser satélite, se mexer, e vem uma outra no outro sentido oposto, e vem uma outra cruzando, e vem uma outra cruzando, e aí elas começam assim, entrecruzar, fazer piruetas, tal, por, vamos dizer, 5 minutos. Show de UFO no céu, uns 4 ou 5. Não lembro muito bem agora, uns 4 ou 5. Né? Aquilo durou uns minutos, eram coisas discretas, que quem não estivesse olhando ia pensar que são estrelas, entendeu? As pessoas não prestam muita atenção, não tem conhecimento de astronomia, não vai ver que está fora do lugar. Mas eram estrelas que estavam dançando lá em cima.
E daí aquilo acabou em 5 minutos, ninguém viu além de mim. E daí a pouco, 15 minutos depois, passou o ônibus. Eu fiquei lá 15 minutos no escuro, sozinho naquele lugar. Aquele lugar até perigoso, né? Solitário, entendeu? À noite não tem ninguém ali. Eu fui embora para casa. Quer dizer, foi um outro exemplo de chamamento, de manipulação mental. O David Jacobs, por exemplo, no livro dele A Ameaça, ele fala de como o Gray, pelos olhos, né, consegue uma manipulação mental excelente. Ele consegue olhar para você daquela encarada, com aquele olhão preto. Aquele olhão preto é hipnótico para o ser humano, né? No que ele hipnotiza o ser humano, ele consegue, por exemplo, fazer os humanos fazer as coisas mais absurdas. Primeiro, uma coisa que é muito comum em abdução Grey é que a pessoa está nua e não sente pudor. Ela está nua, mas ela está num estado alterado de consciência, onde, por exemplo, pai, filho, irmão, irmã, está todo mundo nu e ninguém liga. Outra coisa que acontece no livro do Jacobs e que é relatado na ufologia são, por exemplo, relações sexuais forçadas, né? Onde, por exemplo, eu me lembro que no livro do Jacobs, acho que é na Ameaça, não é no Vida Secreta. Tem a Vida Secreta e tem a Ameaça, os dois livros do Jacobs, que são excelentes. Ele fala de que um homem de 50 anos sobe em cima de uma adolescente, penetra a adolescente, né? Mas com um olhar vidrado, assim, um olhar sonolento e totalmente sem emoção. Ele tem essa relação mecanicamente e enquanto isso os Greys estão lá colhendo esperma ou filmando ou fazendo sei lá o que, um experimento, entendeu? Que evidentemente seria algo que na cultura terrestre seria totalmente imoral, né? Estaria pegando uma pessoa, uma adolescente, e seria um estupro, né? Entendeu? Depois, numa outra sequência do livro, ela fala que, por exemplo, que acho que aí já é no Ameaça do Jacobs, que alguns ETs tinham alguns híbridos, né? Que tinham algum sangue grey, tinham relações com humanas, por exemplo, para produzir filhos, né? Para fecundar essas mulheres, já de forma natural, não por inseminação, como acontece na primeira geração. E que aí eles pegavam a mulher e tinham ela como uma espécie de namorada, né? Embora essas mulheres não quisessem nada com esses caras. E isso era o que os ET chamavam de meu projeto pessoal. O híbrido tinha um projeto pessoal. Esse projeto pessoal era uma relação com uma humana, né? Onde ele, geralmente um homem híbrido, mas com pouca ou nenhuma aparência extraterrena, já totalmente... porque assim, conforme você vai misturando o humano com o Grey, né? Primeira, segunda, terceira geração, se você vai introduzindo mais humano, mais humano, mais humano, ele vai ficando totalmente, aparentemente humano. E aí, mas ainda tem algum quê da genética Grey. E aí eles tinham esses programas de reprodução e as mulheres... e esses greys, assim, esses humanos agreizados, vamos dizer assim, têm um domínio total sobre essas mulheres e faziam elas ceder sexualmente contra a vontade. Também eles não sendo totalmente greys, né? Tem uma outra abdução antiga, cujo nome eu não me lembro, se alguém puder me ajudar, em que um homem também tem uma relação sexual com o que ele pensa ser uma mulher morena, bonita, mas quando ele tem o orgasmo, ele vê que aquilo era uma espécie de coletor, né? Tinha a forma de uma mulher, mas era uma boneca, como se fosse um manequim de plástico e com um furo, né? Onde ele, né, fez o ato. E aí, quando os greyzinhos lá desligam o holograma, ele vê que ele foi ludibriado, ele fica bastante magoado com isso, furioso com a situação, né, de que ele foi usado como um touro doador, né, numa vaca mecânica, né.
outra situação bastante de manipulação mental. E, então, assim, veja como os extraterrestres têm a holografia a favor deles, né, a possibilidade de tomar forma que eles bem entenderem, a capacidade hipnótica total, né? Então faz a pessoa fazer o que eles bem entenderem, além de ver o que eles bem entenderem, também agir de uma forma como se fosse praticamente um marionete, né? Então, por exemplo, não é difícil para eles, mesmo à distância, enviar de dentro da nave ondas sonoras que deixam a pessoa, ondas eletromagnéticas, ondas, sei lá, que ondas que eles usam, entendeu? Que deixam a pessoa boba e obediente, né? Paralisada ou abobada, né? A pessoa acaba fazendo o que eles querem que faça, como o caso dessa moça que tentou filmar, pegou uma câmerazinha de celular cocôzinha e sendo que tinha uma câmera de alta definição a 1 metro dela, né? Quer dizer, né? Então, por exemplo, isso é o poder do ET, né? Isso não é porque ela era boba, entendeu? Isso é outra coisa. Uma outra situação, por exemplo, que eu me lembro interessante foi comigo a Roseli Vaz de Lima. A gente estava lá em São Pedro, voltando de uma vigília, acho que eu já contei isso algumas vezes. E a gente estava numa estrada e de repente, uma estrada que não tem bifurcação, uma estrada de terra dessas rurais, e de repente a gente se vê numa estrada que era totalmente outra. Uma estrada com casas de luxo, meio um condomínio rural, né, desses condomínios que tem por lá, e tinha cercas. E o que era muito marcante assim é que tinha cercas longas assim, naquele estilo americano, aquelas brancas com aquele que é um pau assim branco assim, vários, né, que você vê em filmes americanos, baixinha assim. Isso não existe em fazenda normal, né? Isso se você viajar pelo interior, isso não, esse tipo de luxo, assim, uma cerquinha branquinha, tal, pintadinha, tal, não tem. O que tem é arame, por toda a extensão era arame farpado, né? Arame, cercas de arame, é uma região de gado, uma região de cana e gado. Então tem coisas para conter as vacas, né? Aquelas cerquinhas lá não contém vaca, né? E a gente viu também que a estrada estava bastante fechada, muito mais escura e muito mais arborizada, jardinada, né? E aí eu olho para Roseli Vaz de Lima e falo assim, Roseli, não, ela me fala, eu fico quieto assim, num estado meio bobo, né? E ela fala assim para mim, você tá vendo o que eu tô vendo? E eu pergunto para ela, o que você tá vendo? Ela falou assim, eu tô vendo que a gente não tá na nossa estrada, né? Então, eu falei assim, realmente a gente não está na nossa estrada. E no momento que eu acabei de falar isso, a gente voltou para a imagem da estrada real, que era a estrada que a gente estava mesmo, que é a estrada BR 0 não sei o que, era uma estrada rural lá, 024, 028, alguma coisa assim. E aí, uma estrada tosca, simplinha. Aí o que acontece, por exemplo, uma outra situação que eu me lembro também de manipulação mental, também eu e a Roseli Vaz de Lima, uma vez a gente viu um OVNI, eu estava em 3, eu, um rapaz chamado Júnior e a Roseli Vaz de Lima, e os 3 estavam munidos de câmeras digitais boas. Né? Muito parecido com o caso da EE, lá do Sul. Os 3 estavam munidos de câmeras digitais boas, apostos. Aí passa um OVNI verde, era de um verde muito bonito, um verde profundo, né? Com uma forma cônica e um certo fogo na frente, que fazia ele parecer um sorvete, a gente chamava de sorvetão de fogo, né? Parecia assim que ele tinha assim na frente assim uma parte quente, luminosa, e depois atrás um rabo esverdeado cônico que formava como se fosse um sorvete. E alguns minutos antes da gente ver isso,
uns 2 minutos antes de a gente ver isso, eles começaram a se desentender, os dois, né? Eles começaram a brigar, eu comecei a interferir na briga, na discussão. A discussão começou a ficar agressiva, uma coisa boba, qualquer, sobre... Ah, não sei, sobre você me atrapalhou, não sei o que, uma coisa boba qualquer. Eles começaram a brigar, a nave começou a passar, eu apontei, eles não pararam. Depois ela viu primeiro, depois ele viu, aí eles pararam, ficaram olhando, os três com câmera, nenhum sacou a câmera, até que quando eu finalmente resolvi tirar uma foto, né, naquela época eu ainda estava nessa de foto, isso já faz uns 7 anos, eu percebo que a câmera, a coisa já estava lá longe, a câmera que não era uma câmera, imagina, de 3.2 megapixels, uma Cybershot, lá de 2001, né? Quer dizer, um modelo já bastante... Hoje nem... É até difícil até de consertar essa câmera, embora eu goste muito dela. Eu levei para conserto, foi difícil achar quem consertasse. Porque é muito antiga. Eles falam assim, não vale a pena consertar isso aqui, você vai pagar R$ 200 para consertar e você compra uma de 12 megapixels por esse valor, né? Eu falo assim, não, mas essa aqui eu tenho xodó, ela é histórica tal, eu tive bons momentos com ela, eu quero ela. Bom, né? Tem até hoje ela funcionando. Mas aí, por exemplo, quando eu fotografei, apareceu como se fosse um mosquito. Tinha aquela cor de mosquito varejeiro, sabe assim? Aquela mosca varejeira verde. Era de um brilho verde escuro, muito bonito, né? E essa câmera só fotografou a cor. Então, a única coisa que se eu te mostrar a foto, você vai ver que cor tinha aquilo, não vai ver nada. E também a ufologia científica não aceita fotos que não tenham uma paisagem ao redor, né? Os caras da ufologia científica não aceitam que você mostre uma foto sem ter referências. Vamos supor, um poste, uma casa, um telhado, uma montanha atrás, alguma coisa, porque sem esses elementos você não tem como medir, triangular, né? Então você fala assim, que eles falam que essa foto serve só como ilustração, né? Então, assim, por exemplo, como a câmera não tinha aquela potência, não estava em modo noturno, não estava sob um tripé, não estava em nada, eu fotografei aquela luz verde, parece um vagalume, uma coisa qualquer, né? E não dá para se ver que está passando por cima da serra, que está caminhando para dentro da serra, né? Não dá para ver nada. Então aquilo não tem valor como prova. Quer dizer, eles na verdade não impediram que eu fotografasse, né? Eles impediram, na verdade, que eu provasse, né? Então aquela coisa assim, talvez você querer fotografar como lembrança para curtir, mas não ter aquilo como uma prova para mostrar para os outros, né? Então, uma das melhores exemplos que eu consideraria de manipulação mental ET, né? Foi o dia que eu fotografei a Shem, né? Aquela foto lá de 2005, de agosto de 2005, que eu estava gripado, estava dando aula, de novo veio aquela euforia estranha, né? Tava gripado, estava péssimo, estava dando aula de mau humor, né? E de repente que é isso, né? Como se fosse assim uma sensação bacana. E aí eu falei assim, mas o que vem a ser isso, né? E aí eu liguei pro meu amigo que estava indo para São Pedro e falei assim, por favor. Ele falou assim, você não disse que não ia mais, tá gripado? Eu falei, não, vamos de qualquer jeito, eu vou que vou. Né? Tomei lá um remédio e aguentei, tinha dores no corpo, tava um lixo, né? Cheguei lá no ponto de vigília em São Pedro, onde nos anos anteriores eu só fazia vigília exclusivamente lá, com a Roseli. E aí daqui a pouco começa a se formar aquela luz e tal, e a Shem materializada, e ela fala, né? A entidade fala mentalmente comigo, fala assim, pode fotografar, dessa vez é um presente para você,
né? Que é aquelas criaturas, aquela foto que é a capa do meu livro, que parece uma silhueta feminina cortada ali por um quadrado, né? Realmente é o momento mais feliz da minha vida em ufologia, né? Mas assim, manipulação mental de ET, né? O que eu quero dizer para essa moça, para EE, ela é infinita, tá? Assim, a gente não sabe nem dizer se a gente está vendo um reptiliano, se a gente está vendo um Grey, se a gente está vendo um ser humano, entendeu? As pessoas veem às vezes um Grey, mas elas lembram de ter visto uma criança, de ter visto uma coruja, de ter visto um bicho qualquer, de ter visto um homem, né? Porque o poder de ilusão deles é baseado na holografia, que é uma coisa que eles têm na a perfeição, né? Mas mais do que isso, eles têm o poder telepático e hipnótico. Tele-hipnótico, quer dizer, além de serem hipnóticos, eles são telepatas. Então, antes de chegar, você já está abobado, né? Antes mesmo deles chegarem, você já está abobado. Quem fez curso de hipnose, quem já viu esses cursos de hipnose, tem aquelas brincadeiras, até aparecem na televisão e tal, onde você pega uma cebola, né, dá para uma pessoa e fala assim, isso aqui é a maçã da Branca de Neve, come que é gostoso, tal, né? E a pessoa morde aquela maçã e fala assim, que maçã docinha, nossa, que perfumada, né? Fala assim, nossa, isso aqui é a maçã mais fina do mundo, né? E ela tá comendo uma cebola crua, né? Ou então faz assim, imagina que você está num parque de diversão, imagina que você está, entendeu? Então, por exemplo, se o ser humano consegue fazer isso com outro ser humano, imagina o ET, né? Que ele tem uma capacidade cerebral 100 vezes maior que o ser humano, aqueles greys com aqueles olhos, aqueles seres telepatas, eles já penetram a sua mente em pensamento antes, né, mesmo de se fazerem fisicamente visíveis, né? Por isso que eles não são praticamente infalíveis naquela questão do missing time, das pessoas esquecerem, né, das pessoas não lembrarem que foram abduzidas, ou não lembrar o que aconteceu direito, ou lembrar que tinha muita gente. O Paulo Giordano, por exemplo, menciona, né, que ele viu um ser que parecia um gato, né, mas que não era um gato, provavelmente um Grey, né, estava lá no quarto dele, né. Muitas pessoas veem criança, gato, coruja. Coruja é muito comum. Nos Estados Unidos é mais comum a história da coruja, né? Eu lembro de ter visto olhos de coruja no meu quarto, né? Porque é um olhão grande, estatelado, né? Mas é isso sobre manipulação mental, tá? O que eu quero dizer é que a manipulação mental é infinita e que você não se sinta frustrado se um dia você encontrar um ET, uma nave. Isso está acontecendo muito comigo, as pessoas me procuram muito com isso. Poxa, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu não fotografei? Quase todos falam isso. Por que que eu não fotografei? Por que que eu não consegui registrar aquele momento? Você não conseguiu porque eles não queriam. Se eles quisessem, eles deixavam, eles falavam para você, pegue a câmera e fotografe. Entendeu? Mas é extremamente raro ele falar pegue a câmera e fotografe. Geralmente ele fala não pegue a câmera, fala mentalmente não pegue a câmera e não fotografe. Você não consegue desobedecer. Dificilmente um ser humano tem força mental, se é que algum tem, para realmente resistir a um comando de um Grey, por exemplo. Né? Eu não acredito que isso seja possível. Embora tenha no livro do David Jacobs uma moça que disse que durante uma abdução, também acho que no Ameaça, que ela começou a cantarolar. E aí o Grey não conseguia acessar as memórias dela. Você consegue travar as memórias cantando, entendeu? Você começa a cantarolar e aí parece que fica mais difícil para ele fazer uma leitura, né? Você consegue travar os pensamentos pensando em outra coisa, mas ele consegue geralmente olhar para você e forçar a você a falar mentalmente aquilo que ele quer ouvir. Né, que você consegue ele fala assim, eu quero saber da sua infância, você vai lá e, né? Muitas crianças foram abduzidas, viram esquilinho, viram... Isso aparece no Taken, né, que o menino era abduzido por um esquilinho. Quer dizer, eles têm a capacidade de holografia infinita, tá? Então eu falo para não ficar frustrada, porque realmente isso aí acontece,
né? E vai acontecer com todo mundo que tentar fotografar ou filmar um UFO e ele não quiser que você faça isso. Tá bom, pessoal? Então esse é meu recado, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e até a próxima, namastê!